Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio da temporada do Pode Ser Singular. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento, supervisora na Somos Singular e chego aqui mais uma vez para trazer muita informação de qualidade para vocês. Eu sou a Rafaela, psicóloga, neuropsicóloga, analista do comportamento e também supervisora na Somos Singular e vim aqui participar dessa conversa hoje. É isso aí. E para você que ainda não segue o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder atualizações, porque apesar da gente estar no último episódio da temporada, muita coisa ainda tem para acontecer e em breve estaremos de volta, né? É só uma pausa. É isso aí. Então, se você ainda não assistiu algum episódio que a gente já lançou anteriormente, corre lá, entra no nosso canal, verifica os episódios que a gente tem disponível, porque teve muita conversa super interessante nessa temporada, muitos convidados muito importantes, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo. É isso aí, apesar de não ser uma novela, todos os episódios estão muito interligados, então se você assistir a todos, você vai ter aí um conhecimento ainda mais rico daquilo que você precisa saber sobre as neurodivergências. E outro ponto muito importante, compartilha esse conteúdo também. Então, se você gostou, aprendeu coisas interessantes, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar também do nosso conteúdo. É isso aí. E hoje nós vamos falar mais uma vez, né? A gente sempre fala de assuntos muito importantes, mas o assunto... Toda vez a gente fala isso. Exato. Não, hoje é muito importante. É que são sempre assuntos muito importantes, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que levanta muitas dúvidas, né? Para quem tá em busca de um diagnóstico, que é a avaliação neuropsicológica. E para falar sobre isso, a gente convidou a nossa neuropsicóloga da Somos Singular, a Ludmila. Muito bem-vinda. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, a Lud, a gente fala Lud porque ela já é Pros íntimos, né? Então, a Ludmila tem 35 anos, formada em psicologia desde 2018, começou a sua carreira na psicologia clínica, se especializou em neuropsicologia e redirecionou a sua prática para avaliação neuropsicológica. Então, ela contou pra gente também que ganhou muita experiência nesses atendimentos que ela fazia no sul do país. E foi um dos momentos que ela descreve como desafiador em sua carreira, pois, enquanto ela estava na especialização, já precisou mergulhar de cabeça em uma demanda altíssima, que a gente sabe que acontece bastante hoje em dia, né? O que fez ela aprender muito, se aperfeiçoar na prática de forma intensa. Então, a Ludmila, ou a Lud, para os íntimos, é neuropsicóloga no grupo Somos Singular e se declara uma apaixonada pelo universo da neuropsicologia. Uma área que, segundo ela, ganha cada vez mais espaço em seu coração. E os planos não param. Para o ano que vem, ela planeja já iniciar um mestrado para continuar se aprofundando nos estudos. Olha quanta coisa legal. Adoro conversar com mulheres inteligentes. Não dá pra parar de estudar, né? Não tem dá. como. A gente que trabalha na área da saúde precisa, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Se especializar constantemente, né? Formação continuada, porque a ciência evolui o tempo todo e a gente precisa caminhar junto com ela. Bom, a Rafa já te apresentou belamente, né? Já sabemos a mulher incrível que você é. Mas conta um pouquinho pra gente, que a gente quer ouvir de você agora. Como que foi a sua trajetória aí? A decisão pra psicologia e aí nesse percurso, a paixão pela neuropsicologia, né? Como que foi? Então, eu sempre soube que eu gostaria de fazer uma formação voltada, assim, no cuidado com o outro, que me possibilitasse isso, né? E aí, fui pesquisando, né? Pesquisei sobre outras, até a medicina em si, e me apaixonei muito pela psicologia. Então, vi que dentro dela eu poderia ter esse cuidado com o outro, poderia me desenvolver cada vez mais também. E aí, realmente comecei, né, desse início em 2013, né? Fiz aí em São José dos Campos mesmo a minha graduação. E realmente, né, depois que eu me formei, aí já mergulhei na parte clínica, foram aparecendo, né, as oportunidades. Claro que todo começo de carreira, né, gente, é muito desafiador. É desafiador. Né, então eu lembro de situações bem desafiadoras ali, enfim. Mas as coisas foram indo, as oportunidades foram aparecendo. E aí eu tive uma fase da minha vida que eu acabei indo pro sul, né, fiquei lá por volta de uns 3, 4 anos,
mais ou menos, e lá eu continuei tendo essa experiência dentro da psicologia, e aí iniciei a minha especialização em neuro, né, fiz a distância, e aí fui fazendo, né, me apaixonando cada vez mais, é um universo muito, assim, realmente, que você se apaixona, muito rico, e que quanto mais você estuda, mais você, eu não sei muita coisa dentro Quanto mais você sabe né? que não sabe nada. Exatamente, mas eu ouvi dizer que isso é bom, né, porque significa que você realmente está procurando conhecimento ali. Sim. E aí fiz, enquanto eu estava fazendo, né, minha especialização, onde eu trabalhava, a pessoa me deu essa oportunidade, né, então, Ludmila, né, assim, vai, né, a gente te dá essa oportunidade, confiamos no teu trabalho e vai. Até então, eu atuava só na parte clínica, né, nessa mesma empresa. E aí, comecei, né, a fazer ali, então, busquei muitos cursos, assim, além da especialização que eu estava fazendo, plataformas que poderiam me auxiliar em questões de teste, para ter mais esse conhecimento, até realmente pegar a prática, né. E aí foi aquilo, né? Meu Deus, eu me sentia assim, no oceano, às vezes até perdida. Nossa, era muita demanda, assim, era um paciente atrás do outro. Né? Eu até brincava que às vezes eu tinha que decidir se eu atrasava um pouco a consulta ou se eu ia no banheiro, né? Que era bem assim. Mas, enfim, foi um momento que realmente eu sou muito grata, porque veio esse boom, assim, de aprendizagem, realmente na prática, aquilo que eu estava aprendendo ali, né, na teoria. E aí foi indo, fui caminhando. E só que, assim, chegou um momento também que eu estava cansada daquela rotina muito assim, né, de muitos pacientes, enfim, tinha outros projetos também. E aí, inclusive, de retornar, né, para o estado de São Paulo, para São José, aqui o Vale do Paraíba. E aí, enfim, acabou dando certo, né, da clínica, somos singular, enviei meu currículo, fiz as entrevistas. Você veio do Sul para trabalhar com a gente? Eu já estava com plano de vir, Ah, tá. né? Então, assim, só que é aquilo, eu queria meio que fazer as coisas casadas. Então, Sim. vir e já meio que ter alguma coisa em Segurança, vista. né? Isso, e não assim, vir e depois começar a procurar alguma coisa, enfim. E aí, né, graças a Deus casou, deu tudo certo. Então, eu vim até a clínica, a gente acabou fazendo as entrevistas até de forma online, né, por eu estar lá no Sul. E aí vim e iniciei em dezembro, né, na clínica. E aí dei continuidade, né, nesse universo aí da avaliação neuro. E aqui estamos. Que legal. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, conta um pouquinho para o pessoal o que é a avaliação neuropsicológica, né? O que acontece na avaliação? Então, de uma forma mais assim, digamos, metafórica, né? Eu gosto muito de dizer que a avaliação, ela, até por isso que eu sou apaixonada, assim, a avaliação ela te permite você enxergar além do que os olhos veem. Então, assim, é esse mergulho. Tá, então tá todo mundo enxergando, sei lá, que a criança tá fazendo birra. Meu, mas o que tá acontecendo? Então, assim, a avaliação, ela consegue fazer com que você vá, dê esse mergulho mais profundo, enxergue o que não tá dando para ver ali na superfície. E aí, depois que você faz esse mergulho com todo, né, a preparação ali da avaliação, a gente consegue, né, então a gente faz um laudo ali, e esse laudo, eu costumo dizer que é como se fosse uma bússola, não uma sentença, né, que muitas pessoas até têm isso ainda, ai meu Deus, eu tenho uma sentença, não. Eu gosto de enxergar como se fosse uma bússola, por quê? O que a bússola faz? Ela dá um direcionamento. E quanto mais cedo você sabe para onde você tem que ir, mais leve fica a jornada, o caminho, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu gosto dessa parte, porque realmente é isso, né? Então, assim, falando de uma forma um pouco mais técnica, né? Então, a avaliação, assim, ela estuda, né? É como se fosse um tripé. Então, assim, ela estuda essa relação do comportamento do nosso cérebro, do sistema nervoso central, junto ali com as funções cognitivas, né? Então, esses três ali, então, se eu estou observando um comportamento, eu vou inferir esse comportamento na questão do sistema nervoso central e das funções cognitivas, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Que está fazendo com que a pessoa se comporte daquele jeito, haja assim, será que realmente é só uma falta de atenção por questão de ambiente ou não? É uma alteração realmente ali a nível de sistema nervoso central? E aí onde a gente vai dar esse mergulho aí para entender melhor, né?
Perfeito. E qual que é a diferença, então? A gente vê aí alguns diferentes tipos de avaliação e quem não entende se confunde, né? Ainda mais porque acabam todos com lógica. Então, qual que é a diferença entre a avaliação neuropsicológica, a avaliação psicológica, a avaliação psicopedagógica? O que elas buscam entender, né? Acho que tanto a diferença quanto aonde elas se cruzam também. Aham. É assim, as três, né, têm o objetivo de fazer um levantamento ali do perfil, do funcionamento ali do paciente, seja entender mais ali pela questão das funções cognitivas, que é a avaliação neuropsicológica, seja entender mais num viés ali emocional, comportamental, que é a avaliação psicológica, e no caso da avaliação no contexto ali pedagógico, é entender mais esses processos de aprendizagem, né, então entender as facilidades, as dificuldades, realmente ali no processo mais de aprendizagem, né? Mas assim, a avaliação neuropsicológica, ela contempla essa questão, essa parte emocional, que muitas vezes até as pessoas, tá bom, vai avaliar o comportamento, mas não vai nem considerar as emoções. Não, até porque se a gente for pensar, o que é comportamento? Exatamente. O comportamento, ele tá ligado, né? Tanto a nossa função ali cognitiva, quanto a questão ali emocional, né? E quanto o nosso controle sobre aquele comportamento, que são as funções executivas. Então, falar de comportamento é falar de emoção, com certeza. né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela realmente, ela faz esse levantamento desse perfil neuropsicológico, né? Que a gente chama. Então, a gente vai fazer esse levantamento, a gente vai entender o que são essas funções cognitivas, como que tá a atenção, como que tá a memória, como que tá a inteligência, como que tá essa questão da personalidade, a parte das emoções. Então, tudo isso a gente faz esse levantamento para a gente entender como que o paciente está funcionando, né? E aí poder mapear, identificar quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é muito comum, né? No contexto clínico, por exemplo, hospitalar. Então, se um paciente chega ali com um traumatismo, então, o médico, ele vai sinalizar, né, para o neuro hospitalar ali, fazer um levantamento, uma avaliação, claro, de uma forma diferente, até porque tem que ser bem mais rápido do que no contexto clínico, porque ele precisa entender qual é a parte ali do cérebro que está sendo afetada, qual é o olhar, né, ali em conjunto para tomar a melhor decisão para aquele paciente. Então, já a questão da avaliação psicológica é mais em contextos, seja de empresa, né, para um processo seletivo, até para entender mais essas questões emocionais, porte de armas, se a pessoa, né, em determinados cargos precisa fazer essa avaliação. Habilitação. Isso, então, assim, aí a psicológica vai mais nesse sentido ali, emocional, comportamental ali. Mas a avaliação neuro, ela também vai investigar muitas coisas ali dentro da escola também, né? Principalmente quando a gente tá falando de criança, porque é o meio dela, né? É o ambiente dela. Sim, é como eu falo, né, assim, ó, quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica com um bom profissional, o que é esse bom profissional? Ele vai fazer um levantamento de todo o perfil, de toda a cognição, de todo o funcionamento do paciente. Então, assim, muitas vezes a gente chega ali, o paciente ele já vem com uma demanda, né? O meu filho veio porque a gente está desconfiando de TDAH. Ok, mas eu vou avaliar só a atenção, só a função executiva, que é o esperado, né, de se estar alterado ali? Óbvio que não. Então, eu vou avaliar a questão de personalidade, eu vou avaliar a memória, eu vou avaliar tudo. Eu vou avaliar questões ali de questões ali de uma pré-habilidades que eu tenho que ter para o processo de alfabetização, se a criança não iniciou de fato ainda ali o processo, né, de se alfabetizar, se já iniciou, se tem possíveis déficits ali em escrita, em leitura. Então, tudo isso, né, uma boa avaliação neuropsicológica, ela vai fazer todo esse levantamento. E por que tem que fazer, né, esse levantamento? Até porque o paciente, ele vem ali com o objetivo, eu quero investigar o TDAH. Mas muitas vezes existem outras questões, outros déficits. E que eu preciso, gente, falar para a família, olha, o teu filho veio investigar isso, mas apareceu isso na avaliação, porque é a importância da intervenção. Né? Quanto mais cedo a gente intervém nos déficits, nas dificuldades, melhor vai ser, né? Então, por isso que a gente faz tudo. Então, assim, eu já peguei a avaliação, né, de pessoas que vieram para fazer uma reavaliação
em que a pessoa fez uma avaliação só aplicando o VISC, que é o teste padrão ouro. Uhum. Ok, ele é super completo, ele me dá muitas informações, além do QI, né? Que o VISC a gente usa para avaliar o QI ali em crianças e adolescentes. Só que assim, gente, uma avaliação, realmente, ela é fidedigna quando eu faço só usando o VISC? instrumento, né? Só um instrumento? Óbvio que não, né? Então, a gente precisa ter esse olhar abrangente mesmo, e não assim, sabe? Veio, então, não é uma causa e consequência, não é uma matemática, Uhum. sabe? 1 mais 1 é 2. Não, nunca vai funcionar assim, O ser né? humano não é assim, Não né? é, Então, não. como que a gente vai olhar para ele só de um ângulo, né? Não. Só de um viés. Então, a gente, de fato, a gente precisa ter essa visão mais ampla, até para ter segurança, né? Sim. Isso que eu ia falar, né? O comparativo, trazer dados que corroboram ou que divergem para a gente conseguir passar uma informação com ainda mais assertividade, né? Sim, e aí entra também a importância da equipe multi, né? Então, a avaliação, por exemplo, ela tem que ser feita numa perspectiva bio, psico e social, né? Ou seja, a parte ali bio, o médico ele vai se ater, ele é preparado para ter esse olhar, que eu, como psicóloga, não tenho. Claro que a gente algumas questões de atraso no marco de desenvolvimento, a gente, opa, olha, eu acho que tem alguma coisa ali. As Eu red tô flags ali, desconfiando. né? Exatamente. Então, acende esse alerta, olha, você precisa realmente ir no médico, caso não faça ainda um acompanhamento, você precisa investigar. Mas, assim, precisa ter esse olhar no todo, porque a avaliação é sobre isso. Né? Não é só da parte da psicologia. E aí a importância do trabalho, realmente, com médico, com fono, com TO, com psicólogo, com diversos profissionais aí, sempre priorizando a melhora do paciente, né? E o que as famílias mais trazem para você, assim? Quais são as principais queixas, principalmente quando a gente está falando de crianças? Então, no universo infantil, né, a principal queixa, assim, é por atraso de fala, né? Então, assim, algum atraso no desenvolvimento, mas principalmente a fala, né? Então, assim, o meu filho, meu Deus, já fez ali a idade que teria que estar falando, já passou de 1 ano, de 2 anos, não está falando, o que está acontecendo? Então, vem principalmente com essa suspeita, né, do autismo. E aí é onde a gente começa a fazer ali a investigação, né? E se caso a criança ela já for ali para a escola, né, e tem essa questão escolar, a gente também recebe muito com queixas ali de aprendizagem, né? Com dificuldade de prestar atenção. Seu filho, né, não, meu Deus, falo com ele não, parece que não aprende, se distrai muito fácil, o que está acontecendo? Então, a gente também recebe muito nessa parte escolar também. Professores, né, encaminham muito. E na vida adulta, né, que já passou, a pessoa já se desenvolveu funcionalmente ali, né, provavelmente já tem uma vida funcional, mas começa a ter algumas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que aparecem, os sinais, né, na vida adulta, que é algo que faz alguém buscar avaliação neuropsicológica? O adulto, ele vem muito por uma dificuldade de socialização, né? Porque, assim, a gente sabe que quanto mais a gente vai pegando as demandas da vida, né? A gente vai crescendo, se tornando o adulto aí. Enfim, a gente precisa se relacionar no contexto de trabalho, faculdade, familiar. E isso vai cobrando mais, né? Então, vai tendo mais essa cobrança. E muitas vezes o adulto, ele não consegue ter essa socialização como deveria. Então, essa rigidez muito grande, principalmente em contexto de trabalho, né? Então, muitas vezes o chefe não entende. Então, não tem muita essa flexibilidade de mudança de rotina. Então, acaba gerando um sofrimento, né? Então, o adulto, ele chega muito com essa fala, poxa, por quê? Por que eu ajo desse jeito? Eu queria conseguir, assim, atender a expectativa da minha esposa, do meu marido, do meu chefe. Queria tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas chega muito com essa demanda, principalmente de socialização, assim. Nesses diversos ambientes, né? Sim, sim. E você vê que é um sofrimento, né? Porque, assim, óbvio, né? O adulto de hoje, assim, né? Eu mesmo nasci em 90, então, assim, na época, né? Criança, gente, nossa, as informações eram muito escassas. Ou era aquilo, a criança é tímida mesmo, não sei o que, sabe? São os rótulos, né? Que a sociedade colocava tanto. E aí a gente só ia vivendo, só ia crescendo, só ia, enfim, né, tocando a vida como dava ali. Só que chega uma hora que
realmente parece Fica que a vida, assim, empacado, né? ela, olha, não dá mais. Então parece que acontece coisas assim, seja na questão familiar, seja na questão do trabalho, que parece que a vida te obriga, olha, não dá mais. Então, até agora tu foi jogando embaixo do tapete. Então, agora não dá mais. Porque realmente, assim, né? Se a gente tá falando, assim, de, por exemplo, o autismo na fase adulta, as questões de dicas, de pistas sociais, de tentar entender o outro, o sentimento do outro, gente, não é algo fácil, né? Uma vez eu até tive um paciente que ela falava, né? Nossa, meu marido, ele é tão frio. Gente, eu tô ali, muitas vezes, ele não tá nem aí pra mim, né? E muitas vezes, e não é sobre isso, né? E aí a gente começou a investigação dele sobre essa questão de uma suspeita de TEA, né? E aí a gente entende que essas dificuldades não é porque não amam, não é porque, sabe, não valoriza a família. E até muitos casamentos podem ser desfeitos por conta Sim, disso. Porque não entende o funcionamento. Ah, não me ama, tá rejeitando a família. E por isso que é tão importante, né, ter esse diagnóstico, fazer uma avaliação, enfim. E o quanto essa pessoa, ela sofre ao longo da vida, né? Sim. Porque a gente recebe muito esse discurso de, nossa, eu sempre senti que tinha alguma coisa errada, eu me sentia diferente, eu não entendia como as coisas funcionavam, todo mundo já tinha entendido alguma coisa e eu não. Sim. E aí, o quanto essa pessoa, ela vai sofrendo, né, ao longo da vida, até chegar num ponto que, de fato, consegue ter acesso a uma avaliação, mas nem todas as pessoas Sim, conseguem, né? infelizmente. Sim. E engolindo um sofrimento, assim, né? Achando muitas vezes que era um problema com ela. Sim. E até assim, de ser invalidado também, né? Sim. Muitas vezes eu já, né, compartilhando um pouquinho também, já recebi clientes, assim, que a pessoa trazia, eu acho que é coisa da minha cabeça. Sim. Eu tô aqui, mas eu não tenho certeza se eu deveria estar. E até assim, se culpabilizando um Tô pouco, perdendo né? meu tempo, Tô perdendo meu né? tempo, tô investindo um dinheiro nesse processo, mas eu acho que não tem nada. Mas ao mesmo tempo a pessoa, não, mas eu sempre me senti diferente. Sempre Sim. tive dificuldades. E realmente essa fala, né, de nossa, eu queria ser diferente, eu queria me comportar diferente, mas eu não sei porque eu me Sim. comporto assim. E claro que, assim, na fase adulta, né, é muito difícil esses diagnósticos, porque existe o que a gente fala dessa camuflagem. Então, assim, para aprender a lidar, a viver com as diversas demandas, a gente vai tendo que desenvolver estratégias, entendeu? A gente São precisa anos se trabalhar. adaptando nisso. A gente precisa trabalhar, a gente vai se relacionar, não tem jeito, gente. Então, assim, a gente vai desenvolvendo estratégias e lidando com aquilo. Então, eu lembro até de um exemplo de um paciente, assim, que a gente pegou, assim, eu quase não, realmente acredito que não tem essa questão, né, do TEA, enfim. Mas, assim, quando eu entendi que realmente ele desenvolveu como estratégia o contato ali visual, por exemplo, ele falou, Ludmila, eu desenvolvi isso, né, então, no caso, ele olhava ali no meio da testa, mas ele tinha essa dificuldade, mas ele precisou desenvolver. Então, depois que ele trouxe ali, a gente foi analisando outros contextos, então, porque são nas sutilezas. Quando você vai fazer uma avaliação de adulto, é nas sutilezas. E aí, por isso que é importante ouvir o cônjuge, né, o companheiro ali, ouvir mãe, pai, alguém da família que tem esse contato próximo e que sabe, né, falar sobre informações da infância, porque não é que o adulto teve agora, né, na fase adulta. É um transtorno que vem da infância, tem que necessariamente, né, ter estado lá na infância. Então, a gente precisa coletar todas essas informações, porque na vida adulta é um desafio. São os detalhes, sabe? Sim. Então, a gente vai, por exemplo, é muito comum, né, na fase adulta, principalmente mulheres, as mulheres, elas se tornarem, assim, muito essa questão poética, essa questão, sabe, muitas vezes da arte. Então, assim, de ler, por exemplo, romances e se ver dentro do romance, começar até a agir como. Então, por exemplo, esses grupos sociais, né, que principalmente as mulheres são inseridas e incentivadas desde, enfim, da infância, Cultural, né? A gente sempre tem o nosso clubinho, nosso grupinho, assim, e isso é muito bem visto culturalmente. Isso aqui a menina tá sendo ali inserida, tá, enfim, tendo amizades. E aí a gente começa a aprender como se comportar. A gente começa a aprender, né, pelo modelo do outro, mas não que aquilo seja algo fácil. A gente aprendeu porque, enfim, para a mulher existem, né, culturalmente essas facilidades, assim, desse relacionamento, de ter isso muito incentivado
pelo outro, né? Mas é muito comum na fase adulta até você ver pessoas, né, mulheres que tá num ciclo ali de amizade, começar a falar igual amiga, começar a mexer no cabelo igual amiga, mas você vê que é algo muito robotizado. Que não é da pessoa, mas ela se entra naquele personagem ali, né, naquela imitação daquele comportamento, porque são estratégias. Ela entendeu que o jeito que a amiga se comporta, que sorri, que mexe no cabelo, é muito bem aceito socialmente falando. Então ela começa, né, mas isso é muito robotizado, você vê que não é uma coisa natural. Então são as sutilezas, tá vendo? Então não existe um teste que avalia isso, mas existe o conhecer da patologia e como ela vai se desenvolvendo para poder entender melhor, né? Faz todo sentido. Sim, é muito interessante. A gente falou muito sobre isso no episódio anterior também, né? Sobre as sutilezas do diagnóstico para mulheres, né? E como também as nossas pesquisas estão centradas no diagnóstico em homens. E como que, né? Tem muitas diferenças. Tem o cérebro que funciona diferente, é um formato diferente, tem uma densidade de neurônios diferente em outras regiões. Então, realmente, para a mulher, o mascaramento é uma habilidade que elas desenvolvem, assim, com muita fluência, né? E justamente para se adaptar socialmente. A imitação, ela é uma habilidade para adaptação social, né? A gente imita. Eu gosto muito daquela... Com certeza vocês já viram aquela... Não é uma pesquisa, aquele teste que fizeram, né? Tipo uma pesquisa social. De estar ali numa recepção, aí toca uma sirene, aí, tipo, todos os atores levantam, aí a pessoa que tá ali entendendo nada vai lá e levanta junto. Que, tipo, bom, está todo mundo levantando, acho que eu preciso levantar, né? Exatamente. E nem vê assim, é igual o brasileiro, quando vê uma fila, né? Você nem sabe o que tem ali no final daquela fila, mas você entra no final da fila porque tá todo mundo ali. Exatamente. Então, são essas estratégias, né? Bom, para as pessoas entenderem um pouco melhor, como que funciona a avaliação neuropsicológica, né? E quais são os contrastes nessa estrutura de avaliação para crianças e para adolescentes e adultos? Tá, então assim, a avaliação, né, quando o paciente chega ali, se for criança, né, a gente sempre começa pela anamnese. Então, a gente sempre faz ali, se for criança, né, a gente faz ali a anamnese com os pais, né. A anamnese, eu digo que é a parte mais importante da avaliação, porque uma anamnese bem feita, ela te garante um laudo bem feito ali, um direcionamento bem feito, né? Porque, de novo, a avaliação neuropsicológica não é teste, não é aplicar teste, até porque teste é a parte mais fácil de tudo, e não é sobre isso, que muitas vezes a gente até, né, vou lá fazer uns testes, mas a avaliação é muito mais do que isso. Então, assim, a anamnese, ela serve para toda essa coleta de dados, de informações, desde ali da gestação, como que se deu, se teve alguma intercorrência, a vida da criança, como que tá, de tudo, de todas as dimensões. Então, ajuda até a direcionar na seleção desses testes, né? Com certeza, até porque tanto que a gente faz, em média ali, 1h30 até 2 horas. Tem, né, pacientes que a gente precisa estender mais um pouquinho, porque são muitas perguntas que vai começar a trazer um pouco de clareza, e que aí depois, quando a gente tá ali, né, enquanto profissional fazendo a anamnese, a gente já vai acendendo algumas luzinhas. Então, opa, pode ser essa hipótese, pode ser essa. Então, a gente vai começar a levantar hipóteses. Depois que a gente levanta essas hipóteses a partir dessa anamnese, é onde a gente vai direcionar, fazer as nossas escolhas do que a gente vai usar, quais os testes a gente vai usar, né? Por exemplo, em avaliação infantil, a gente sempre faz uma visita escolar, a gente sempre ouve também outras pessoas quando necessário, talvez os pais não trouxeram informações suficientes. Então, a gente vai fazer esse planejamento. E aí, depois, a gente vai, né? Já atende a criança numa segunda sessão. A gente começa a atender a criança. E, claro, com criança, né, é um pouco mais, assim, não tem como seguir um padrão, né? Então, já vai começar com os testes? Não, eu sempre falo para os pais, olha, fazer teste não é legal, não é bacana. Não é divertido. Não é prova na escola. Não como, sabe, eu tenho que sentar, tenho que ficar respondendo as coisas. Então, a gente tem que gerar um vínculo. A gente tem que, muitas vezes, o pai ou a mãe tá ali dentro do consultório para que a criança possa responder. Então, a gente vai fazendo adaptações para que isso, né, seja possível de ser avaliado ali, aquela função.
E aí a gente vai, enfim, em média ali de 10 sessões, né? Uma avaliação bem feita é em média 10 sessões. Então a gente vai trilhando toda essa jornada, né? Nesses atendimentos, entre a questão escolar, entre os testes, entre a observação clínica. Aí na clínica mesmo, né? Na som singular, tem um ponto muito positivo que a gente consegue também fazer essa avaliação, né? Ecológica do paciente da criança tá ali com outras crianças, né? Então, como que vai lidar ali na relação com outra criança, que chama para brincar, então a gente consegue ter esse olhar, né, que isso é um ponto muito positivo, e enfim, muitas vezes precisa ir até a escola, e depois dessas 10 sessões, é onde a gente fala para o paciente, para a família ali, olha, eu preciso aí de 15 a 30 dias para se produzir o laudo de tudo aquilo que foi observado. E aí, né, como diz, começa, né, realmente essa elaboração ali do laudo, que eu costumo dizer que a avaliação, ela é um grande quebra-cabeça. Né? E aí a gente vai montando as pecinhas, vai montando, até todas se encaixarem, e aí a gente entrega o laudo ali para o paciente, né, com a conclusão, com a hipótese levantada, com o diagnóstico fechado, ou não, que nem sempre a gente consegue fechar esse diagnóstico, e aí a gente encerra a avaliação. É assim que funciona. E esse desafio, né, de e se não fecha? Né? Porque a gente faz todo esse processo de avaliação, mas, como você disse, nem sempre é possível, de fato, trazer ali um diagnóstico ou uma indicação. E como que você lida com isso, né? Como que é isso dentro do consultório? Isso é muito desafiador, até porque, assim, eu ando percebendo que a gente tá recebendo pacientes cada vez mais, assim, sejam os pais ou seja o adulto, que vem já muito, assim, parece que pré-pronto pro diagnóstico. Ah, porque eu vi, porque eu li, porque o amigo disse. Só falta o papel, né? Tipo assim, nossa, porque eu já levantei todas as informações, porque o meu irmão foi laudado, porque isso e aquilo. Então, nossa, Ludmila, só falta olhar pra mim, Ludmila, tenho certeza que é. Então, tipo assim, nem precisa gastar tanto tempo, já tá logo o laudo e deu. E aí a gente, isso, às vezes, quanto profissional, a gente fica assim, poxa, se não fechar, imagina o quanto de frustração. E muitas vezes a gente não vai ter uma resposta redondinha para dar. Olha, realmente o seu filho tem TDAH, tem TEA, tem. E muitas vezes a resposta que a gente vai dar é totalmente contrária àquilo que o paciente esperava. Então, muitas vezes o adulto veio para uma questão de TDAH e a gente foi mais para uma linha ali de, sei lá, algum transtorno de personalidade. E a gente precisa entregar isso, né? Isso acaba, assim, a gente precisa estudar como a gente vai trazer essa informação, porque como eu disse, o laudo, ele é uma bússola. É a partir dali que o paciente, ele vai, opa, eu preciso trilhar esse caminho aqui, né? Então, assim, a gente pega, assim, pacientes que já vêm muito prontos nisso. Ah, eu tenho esse TEA, por que isso? Ah, porque eu tenho dificuldade de socialização. Opa, não é porque eu tenho uma dificuldade de socialização. Não é exclusivamente esse o critério diagnóstico necessariamente autismo, né? que eu vou ter, não. Pode ser por N motivos que eu tenho uma dificuldade de socialização. Ah, porque, sei lá, eu tenho uma dificuldade atencional, então eu tenho TDAH. Gente, a pessoa pode ter uma dificuldade atencional por N motivos. Às vezes é só excesso de tela. Por questões emocionais, né? Então, a criança tá ali com problema atencional, aí você vai ver, sei lá, ela não gosta da escola, ela tá sofrendo bullying, ela não gosta da professora. Aí, pronto, tem TDAH. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí entra o conhecer da patologia, o estudar a fundo, porque... Nossa, e acontece muito isso mesmo de rotularem comportamentos já com diagnósticos, né? Ai, não tá me obedecendo. TOD, certeza que essa criança é TOD. Não tenho dúvidas. Sim. E você fica, nossa, como que você conseguiu isso em 5 minutos? Digamos Sim. que isso, né, a gente, enfim, possa colocar que isso é um ponto negativo de tanta facilidade de acesso às informações. Com certeza. É aquilo, né? O Google é médico, é psicólogo. Hoje é ChatGPT, né? É tudo, é tudo. Então, E às vezes também o movimento inverso acontece, né? Da pessoa já ter recebido algum diagnóstico ao longo da vida, porém ela chega para avaliação, né, de eu acho que tem mais coisas, eu acho que não faz tanto sentido esse diagnóstico que eu recebi. Então a gente às vezes também recebe esse movimento inverso, né? Sim. Porque assim, gente, nós estamos aí para realmente aprender, especializar cada vez mais. Mas assim, dizer que não existe um diagnóstico errado. Óbvio que não, todos nós erramos. A questão é você
se preparar para que esses erros, obviamente, eles sejam minimizados. Mas acontece sim, a pessoa pode Sim. chegar, seja com o diagnóstico errado, que a gente não entende ali que fecha realmente, ou seja porque tem, além daquilo que já veio diagnosticado, uma outra questão. E aí a gente igual vai fazer todo o levantamento para entender, né, se realmente existem outras questões, enfim. Então, existe paciente que já vem com diagnóstico, criança. Ah, o médico já fechou o diagnóstico de TEA. E aí, mesmo assim, manda para a gente avaliar. Então, ok, a gente vai avaliar todas as funções, vai colocar tudo isso no laudo e vai encaminhar novamente para o médico para que ele entenda dessa forma, né, da questão neuropsicológica ali também, né? Mas existe sim esse movimento contrário. Sim, até porque, né, até as definições, as descrições, né, de várias patologias, elas ainda, algumas coisas são incógnitas, né, a gente estava falando anteriormente também, a mudança do DSM-4 para o DSM-5 trouxe muitas mudanças em critérios diagnósticos. Sim, Então, assim, a gente busca ser sempre o mais assertivo possível, né, investigando, aplicando diferentes testes, sim. enfim, no máximo que a gente tem ali de ferramentas, mas ainda não é 100%, não existe 100%. Uhum. O 100% de certeza, Sim. é muito difícil, né? É, E até também, né? Porque às vezes um diagnóstico ele se sobrepõe ao outro exatamente. e acaba mascarando algumas questões ali que aí fica mais Exatamente. difícil da gente identificar, porque às vezes essa pessoa ela tem ali um diagnóstico, mas a base daquilo é uma outra coisa, né? A gente chega bastante, principalmente em mulheres, né? Uhum. Depressão e ansiedade é muito comum. Sim. Mas, às vezes, a base daquilo, né, que tá causando esse sofrimento. quadro, esse sofrimento, são outras questões. E aí, às vezes, é o próprio autismo, às vezes é um transtorno borderline, é uma Uhum. bipolaridade. Então, às vezes, tem mais coisa, né? E as pessoas chegam muitas vezes assim, né? Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem mais coisas por trás disso, né? Sim, tanto que quando, na anamnese, né, quando eu vou fazer ali, seja adulto, criança, eu sempre pergunto, como tá seu sono, como tá os seus exames clínicos, O você já básico, né? fez? Se não fez, olha, tem que fazer, pede a solicitação para o teu médico, porque muitas vezes a pessoa chega, Ludmila, nossa, a minha memória é lá no chão. Cara, tu fala uma coisa pra mim, já esqueci, já isso e aquilo. E aí tu vai investigar a questão, por exemplo, do sono da pessoa. Ai, desde quando você não dorme bem? Nossa, eu nem sei, assim, faz anos que eu não sei o que é dormir bem. Precisei entrar com medicação pra realmente equilibrar o sono ali. E, gente, a falta de sono tem tudo a ver com uma questão ali de memória. Então, se eu não durmo bem, eu vou ter uma falha atencional, uma falha de memória, né? Então, assim, e aí eu já vou, não, tem realmente uma questão ali de TDAH, nossa, não lembro de nada, não presta atenção em nada. Até ingestão de água, né? Vai Não, gente, impactar muitas nisso. coisas. Sim, e aí né? às vezes a gente vai indo mais a fundo, tá? Por que não dorme bem? Aí às vezes não dorme bem porque já é um critério diagnóstico ali do próprio autismo, porque pessoas autistas têm bastante dificuldade com sono, né? E tem questões sensoriais, muitos relatam isso, né? Que tem dificuldade de dormir, porque às vezes tem uma luz acesa, às vezes tem um barulho lá na rua, então essa pessoa sempre dormiu mal, né? A vida toda, mas às vezes era isso, né? E aí uma Exatamente. coisa vai sendo atrelada a outra, e é isso que a gente vai fazendo, né, na avaliação, a gente vai costurando as coisas, por né? isso que é muito desafiador. E por isso que, entende por que não existe uma avaliação, só com VISC, ou, sei lá, uma avaliação feita em 2 sessões, 3 sessões. Gente, como que eu vou avaliar? Assim, eu admiro quem faça, mas eu acho que, assim, realmente não tem como, né? Não tem como porque são essas sutilezas. Então, assim, você precisa entender o teu paciente como um todo. Eu não posso já dizer, entregar um diagnóstico, então realmente você tem isso porque, sei lá, a tua memória tá falha. Eu preciso entender. E aí é onde a gente vai levantando, por exemplo, na avaliação neuropsicológica, se o paciente chega, eu tô com um problema de memória. Então, eu vou levantar para esse construto que eu quero avaliar, para a questão da memória, eu vou levantar ali e tentar utilizar pelo menos uns 2, 3 testes que eu possa entender o que está acontecendo. Será que é uma questão a nível de sistema nervoso central? Ou é uma questão mais ambiental que a gente tem que olhar? O que está acontecendo? Então, para cada função cognitiva, para cada construto que eu preciso avaliar, atenção, eu preciso pensar ali pelo menos em 2
3 testes, né? Porque muitas vezes o teste, né, tem isso também. Muitas vezes a gente vai testar e o teste não vai pegar aquela alteração que o paciente está trazendo. Ah, Ludmila, não presta atenção, não consigo. Aí você vai fazer um teste, nossa, deu lá em cima, né? Atenção lá em cima, tal, e você, enfim. Por isso que a avaliação não é só aplicação de teste. Muitas vezes no teste deu que a atenção dele tá excelente, mas no dia a dia ele traz queixa. Em você observar ali ao longo da avaliação que você faz as suas observações clínicas, você percebe que em outros testes que não é focado para avaliação, para atenção, mas que você precisa da atenção para executar, você percebe que existe uma dificuldade. Muitas vezes a escola relata quando é infantil, os Até pais. porque os testes são aplicados num ambiente muito controlado. Exatamente. Muito controlado. E uma coisa muito legal do que você trouxe, que faz total sentido, porque às vezes a gente, na avaliação, a gente tem escalas muito longas. E às vezes a escala tem 140 itens. Às vezes a pessoa pula item. Ela responde errado, eu respondi errado. Então, nessas coisas também que a gente vai percebendo, né? Para além só de fato do resultado do teste de atenção, né? Porque realmente é 1 para 1. Então, às vezes, naquele ambiente, naquele contexto controlado, para alguns tipos de testes, às vezes também são testes mais curtos, né? Porque ela precisa ficar na tarefa menos tempo, ela consegue ir bem. Então, realmente, a avaliação, ela é muito abrangente e a gente vai avaliar muitas coisas para além só do teste, né? Sim, e às vezes até as pessoas brincam, vou lá aplicar, assim, vou lá que eu quero fazer os testes para ver o que eu tenho, né? E, por exemplo, tem casos, né, principalmente questão infantil, quando é muito pequeno ali, que a gente não consegue aplicar teste. Aí tu pega a criança que não consegue parar sentada, que não consegue ter ali um mínimo de uma concentração para responder o que a gente precisa. E aí? O que você faz? Aí você não avalia. Ou vai falar que já é TDAH. Bom. Né? Não parou aqui, então é realmente, é TDAH, então, né? Segue a vida, busca ajuda, etc. Não, e aí entra o que a gente chama de avaliação funcional, que é quando a gente faz através de observações clínicas e a gente faz as adequações, ou seja, pegamos atividades ali que a gente consegue, por exemplo, avaliar o tempo de latência que a criança vai permanecer ali executando. Então, a gente consegue ter uma dimensão mais ali como está a questão da atenção dela, questões de memória, a gente pega atividades que são mais lúdicas, né, que a gente consegue tentar fazer essa avaliação ali. Claro, não vai ter uma padronização, algo ali é realmente quantitativo, né, então a gente vai avaliar de uma forma mais qualitativa, mas ainda assim a gente faz, né, e claro, pode, né, voltar para um reteste mais ali para frente, quando, né, a criança conseguir desenvolver mais essa questão, por exemplo, atencional, do comportamento de parar mais um pouquinho, e aí a gente vai fazendo isso. E é muito importante também conhecimento sobre o desenvolvimento infantil quando você vai avaliar a criança, né? Porque às vezes é isso que a gente até brincou. Não para quieta, não senta, mas às vezes é o que é esperado para a idade dela ainda, né? Uma criança de 2 aninhos, né? Ela não vai ficar 25 minutos sentada, né? Sim. E às vezes isso para alguns pais que... Porque assim, não é obrigatório o pai ter conhecimento, né? Seria ótimo ser desenvolvimento sobre o desenvolvimento infantil, mas às vezes não tem. E aí às vezes a criança é um pouco mais espivitada ali, aí já e pessoas em volta às vezes já querem rotular nisso também, né? Já fechar isso. Mas assim, na dúvida, é importante a avaliação. Claro, porque é aquilo, né? Nem todo atraso é só um atraso, nem toda birra, né? É só uma fase. Então, por isso que eu disse, né? Até lá no começo, a avaliação, ela vai fazer esse mergulho mais profundo, porque realmente nem todo atraso é só um atraso, nem toda birra é uma fase. Vai passar. A gente vê isso muito no senso comum. Nossa, meu filho não tá falando ainda, meu Deus. Aí a vizinha, né? Não, imagina, cada criança tem seu tempo. Mas a gente trabalha com os marcos do desenvolvimento porque existe um limite aqui e existe aqui. Então, a criança, ela precisa estar aqui dentro dessas oscilações, claro. Não é que vai dar o tempo ali, nossa, no outro dia o meu filho vai estar... Não, então assim, tem essas... nuances tem, mas é dentro disso, né? É dentro de uma faixa ali que se espera. Porque se passou disso, se está muito aqui na linha de baixo, opa...
Eu preciso buscar uma avaliação, eu preciso entender melhor, né? E claro, né, como a Vitória disse, os pais, eles não são obrigados a saber disso, né? Os profissionais de área da saúde, eles precisam saber, olha, é normal, não tá dentro da normalidade. Mas, enfim, a gente consegue buscar essas informações. Eu acho que hoje, até na carteirinha de vacinação da criança, né, vem ali um caderninho, mudou, tipo, da minha época, por exemplo. Então, você consegue ler, você consegue entender os marcos do desenvolvimento de uma forma bem simples, uma linguagem bem simples. Poxa, meu filho realmente, nossa, eu preciso procurar essa ajuda porque não está dentro do esperado. Né? Certo, a gente falou de atenção, a gente falou de memória. Uma outra coisa também, um outro ponto que é importante, são as funções executivas, né? Porque a gente está falando bastante hoje de TDAH, de autismo. Então, explica um pouquinho pra gente sobre essa questão das funções executivas e como que as dificuldades nas funções executivas impactam na vida das pessoas, né? Seja criança, seja adolescente, seja adulto. Sim. Eu costumo dizer assim, né, existem várias definições de função executiva, muitas pessoas que estudam sobre, né, então assim, não existe uma definição fixa, né, porque existem muitos estudos sobre isso, mas no geral, assim, a grosso modo, eu gosto de dizer que as funções executivas é todo comportamento que você emite, que você precisa ter para você alcançar uma meta. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, de fazer um mestrado ano que vem, eu vou ter o quê? Que me planejar, eu vou ter que organizar as minhas finanças, eu vou ter que organizar o meu tempo, eu vou ter que organizar, por exemplo, pensar como vai ser o meu deslocamento. Quando efetivamente eu começar a fazer ali o mestrado, eu vou ter que ter um controle inibitório para, por exemplo, eu quero sair, eu quero ir me divertir, eu tô cansada, eu tenho que ficar aqui estudando, mas eu tenho que ficar estudando, sabe? Então, foi algo que eu me planejei para estar ali. Então, eu vou ter que observar se aquela minha meta está sendo alcançada, se não, o que precisa para aquilo alcançar. Eu preciso ter uma flexibilidade de entender que, por exemplo, nem sempre eu vou conseguir, sei lá, dar conta de tudo porque agora entrou o mestrado na minha vida. Então, entende quantas coisas? Tudo isso é sobre a função executiva. É a autogestão, né, do ser É a humano. autogestão. Então, assim, no TDAH, a gente vê, por exemplo, a questão do controle inibitório, né, da impulsividade. Então, sempre tá ali, na impulsividade, muitas vezes fala ali antes de pensar, intromete. Precisar que seja prazeroso para fazer. Exatamente. Então, tudo isso é função executiva, né, que é algo que a gente tem que avaliar muito, né, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica. Então, a gente está falando do TEA, por exemplo. Uma das funções executivas, né, que a gente espera que seja alterada é a flexibilidade cognitiva. Não só ela, mas ela é o principal. Que aí, quando está alterada, cai no que a gente chama de uma rigidez comportamental. Então, é muito rígido. Eu tenho dificuldade de sair da rotina. Eu tenho aquele ritual que sempre tem que ser assim, porque se não for assim, a pessoa se desregula. Se a mãe sempre vai com a criança por essa rua ali para a escola. Aí, no dia qualquer, a gente vai por essa outra rua aqui. A criança já se desregula, isso gera um sofrimento, sabe? Então, isso são funções executivas, então, para tudo na vida, né? Então, se eu vou estudar, eu tenho que ter, se eu vou, todo comportamento, né? Para que eu possa alcançar os meus objetivos ao longo da vida. E quando eu tenho um déficit nessas funções, por exemplo, o TDAH, devido à impulsividade, é muito comum você ter perfil de TDAH que sempre está muito endividado, né? Sim, os cartões estourados, o planejamento financeiro é muito ruim. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que a pessoa, né, com TDAH, geralmente ela tem um pouco mais dessa dificuldade de um reconhecimento profissional. Então, ela gera um sofrimento muito maior para ela conquistar um cargo maior, justamente por essa dificuldade de planejar, dessa dificuldade de poder frear uma recompensa ali que vai ser imediata em prol de uma recompensa maior. Não, então eu preciso sentar, preciso estudar, me qualificar para eu ter um cargo melhor. Então, esse problema nessas funções executivas, né, causa tudo isso. Né? Então, é aí onde a gente vai investigar e trabalhar depois, né, da avaliação também. Perfeito. E qual que é o papel, então, da avaliação neuropsicológica no processo diagnóstico dessas neurodivergências? Assim, o papel, né, como eu disse, da avaliação, ela servir como realmente uma bússola. Então, beleza, eu entendi. É esse caminho que eu tenho que ir. E aí, depois que a gente finaliza, que o paciente entende o seu funcionamento, que ficou claro ali,
a gente vai seguir ali para as intervenções, né? Seja infantil ou adulto, sempre vai ter uma intervenção. Seja com, sei lá, neuropsiquiatra, seja com a questão psicológica, seja com a questão da reabilitação também cognitiva, que é uma área dentro da neuropsicologia, que a gente também trabalha, né? A gente está focando em avaliação aqui, mas é uma das perninhas da neuropsicologia, né? Então, a reabilitação, se a gente identificou que o paciente ele tem um problema atencional, ele pode sim ser encaminhado para uma reabilitação cognitiva para que ele trabalhe especificamente os processos atencionais e para que isso melhore, por exemplo, né, o dia a dia dele, né, no trabalho, ele tenha maior qualidade, maior desempenho, enfim. E como funciona essa reabilitação? A reabilitação, né, eu no caso assim, eu não faço, é mais a parte mesmo da avaliação, mas a reabilitação, existem profissionais que acabam fazendo uma especialização dentro da questão ali, terminei a neuropsicologia, fiz outra especialização dentro da reab, para que ela possa ter um maior conhecimento de trabalhar, mas basicamente, a gente vai pegar o laudo ali que o neuropsicólogo, né, fez, e a gente vai entender ali, por exemplo, no laudo que eu faço, geralmente eu sempre faço uma tabelinha resumindo quais são as funções deficitárias ali do paciente. E aí o profissional que vai trabalhar com reab, ele vai ver aquilo. Então a gente vai ter um plano de intervenção para a questão atencional, para a questão ali da nossa parte pré-frontal, para ajudá-la a trabalhar com as funções executivas de uma forma melhor. Então isso é feito, né, todo um planejamento, enfim, tem pessoas que usam, né, desde, como eu digo, né, desde post-it, desde mudar um ambiente ali do teu trabalho. Então, por exemplo, a pessoa ali com TDAH, cara, como que ela vai trabalhar num ambiente que tem um monte de estímulos? Sabe, um monte de gente toda hora. Gente, já é uma Às vezes um dificuldade. ambiente cheio, né? Uma sala que é grande, compartilhada, Sim, que o barulho ecoa. Exatamente. Então, assim, a criança está estudando, não tem nem um ambiente para estudar direito, e se tem, é aquele ambiente cheio de barulho, cheio de coisa. Aí, não, ele tem o quartinho dele que ele estuda, aí vai ver um monte de brinquedo, disso, daquilo. Gente, é lógico que o brinquedo é mega mais interessante do que sentar e estudar. Então, assim, como que eu posso ajudar? Então, eu vou trazer uma instrução, tá? Que isso também tá dentro dessa questão da reabilitação. Então, eu vou mudar o ambiente, eu vou trabalhar junto ali com intervenções, né, específicas para aquela função, e eu vou fazer esse trabalho ali em conjunto, muitas vezes com a família, né, com o paciente, para que eu possa melhorar aquilo que ele tem essa dificuldade, né? E muitas vezes são pequenas melhoras, tá? Não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, tem que... Não, muitas vezes é o ambiente ali que estuda, é o ambiente que trabalha, por isso que eu falo até essa questão de modalidade do home office mesmo, né, que surgiu. Eu tenho pacientes, até em psicoterapia, que eles trazem muito isso, Ludmila. Quando eu fui para home office, cara, o meu desempenho foi lá para cima. Melhorei horrores, assim, foi muito bom para mim. E tem também o contrário. Cara, eu fui para home office, assim, cara, o que está acontecendo comigo? Por quê? Porque isso é entender o funcionamento, é entender o perfil, é respeitar, entende? Então se funciona melhor dessa forma, então beleza, vamos ali, vamos entender esse funcionamento para melhorar a vida do paciente. A gente faz tudo para melhorar a vida, a qualidade do paciente, né? Sim, e a gente falou, né, bastante sobre dificuldades, prejuízos, mas a gente, às vezes, na avaliação também encontra potencialidades, às vezes, questões ali que estão acima da média, né? Você consegue trazer um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, a gente, dentro desse levantamento desse perfil neuropsicológico, existem, né, as questões ali deficitárias, mas existe também as facilidades. Então, por exemplo, a gente começa a observar que o paciente, ele tem uma velocidade de processamento muito boa, ele tem, por exemplo, uma memória visual muito melhor do que uma memória auditiva. Então, é onde eu consigo trabalhar uma orientação na escola, olha, para a professora trabalhar mais questões visuais do que só falar, porque a criança ou adulto tem essa dificuldade. Então, eu vou entendendo quais são essas potencialidades. Porque se ele tem essa potencialidade, né, de uma memória visual ser melhor do que a auditiva,
Aí eu só vou falar para ele? Não, gente, então eu preciso, né? A gente precisa reforçar aquilo que já é bom e ter estratégias para ajudá-lo nos déficits, mas a gente consegue entender altas habilidades, a gente faz também, né, essa avaliação para a gente entender se essa questão, esse perfil. Então tem sim essas questões também né, das facilidades aí do paciente. Uhum. Legal. E depois de concluída a avaliação, né, o laudo, que é essa bússola que você mencionou, né, como que ele ajuda a traçar esse plano de intervenção para o paciente? Então, ele ajuda muito nessa questão, né? Então, assim, a gente vai fazer tem uma parte no laudo que a gente dá os encaminhamentos, né? Então, é onde ele vai seguir com os encaminhamentos para que ele continue, para que ele muitas vezes inicie ou continue os tratamentos que ele precisa. Então, por exemplo, se a gente identificou que tem aspectos ali emocionais, como um quadro de depressão, um transtorno de humor. Então, por exemplo, não é na avaliação que a gente vai trabalhar isso. Na avaliação a gente vai identificar e aí o paciente ele vai precisar estar numa psicoterapia para trabalhar essa questão de um transtorno de humor, né, de uma personalidade, enfim. E aí ele vai traçando esses caminhos para que ele busque realmente essa linha de tratamento dele, mais assertiva. Né? E às vezes também, né, qual tipo de intervenção? Porque muito comumente também as pessoas chegam para avaliação de eu fiz terapia a vida toda, eu passei por vários profissionais, eu acho que nunca fez sentido para mim, eu não vi resultados significativos. Então, dependendo da demanda que a pessoa tem, né, seja autismo, seja TDAH, às vezes terapias específicas vão trazer resultados específicos, né? Então, na avaliação, a gente também consegue direcionar isso, né? Sim, sim. E a gente tem, né? Temos estudos hoje que comprovam. Muitos médicos, eles fazem também o encaminhamento, por exemplo, para psicoterapia na abordagem TCC, que a gente fala, né? Que é essa abordagem cognitivo-comportamental. Porque ela é bem assertiva para trabalhar, por exemplo, questões de TDAH, TOD, né, UTEA. Então, porque a TCC, ela vai, é uma linha ali, uma abordagem que ela trabalha de uma forma bem objetiva, bem eficaz naquilo que o paciente traz. E tem inúmeros estudos e por isso os médicos, né, é muito comum de você ver que eles encaminham para isso e muitas vezes a gente também ali no laudo, olha, você precisa buscar a psicoterapia com essa abordagem, porque a gente sabe que vai fazer mais sentido, né? Vai ser mais eficaz ali para que o paciente procura, né? Com certeza. E é difícil a população saber desse tipo de informação, né? Porque eles procuram pelo profissional, não pela especialização dele. É, exatamente. Então, dentro da psicologia, né, nós temos diversas abordagens, assim. Qual que é a melhor? Não é sobre isso, né? Todas as abordagens são muito bem-vindas. Cada uma tem um olhar diferente para o indivíduo e, por isso, vai traçar estratégias diferentes de se trabalhar. Então, muitas vezes é realmente, né? Se a pessoa não é resultado de uma avaliação, digamos ali, vou procurar o psicólogo. É muito aquilo de procurar e muitas vezes você não tem uma identificação com o profissional. Só que muitas vezes isso está atrelado, relacionado ao tipo de abordagem dele. Por exemplo, tem psicólogos que muitas vezes eles não intervêm tanto, assim, falando, direcionando, porque faz parte da abordagem, tá tudo bem. Só que eu preciso entender se eu me identifico com aquela abordagem, porque senão eu também não posso sair rotulando, meu Deus, é um psicólogo pra esse aqui, não sei. Não, gente, porque faz parte, né? Então, assim, é você ir entendendo o que te encaixa ali pra você, né? E, enfim, alguns direcionamentos a gente já consegue dar, principalmente quando a pessoa vem de uma avaliação, mas tem muitas pessoas que aleatoriamente, vou buscar, né? E, enfim, tem essas diferenças. E a avaliação ajuda, inclusive, nesse processo, né? Porque a gente sabe que para o autismo, a gente tem intervenções específicas que trazem maior evidência científica. Então, quando tudo isso é um grande quebra-cabeça, né? Que a gente vai encaixando o diagnóstico, as potencialidades, as dificuldades, tudo para construir e dar esse direcionamento, né? Ser essa bússola para essa pessoa buscar serviços mais assertivos para ela, né? Gente, porque quanto mais cedo a gente enxerga o caminho, a gente busca aquilo, fica mais fácil, né? Do que ficar quebrando cabeça. Eu vou ali, que é muita da queixa até dos pais, né? Enfim, até o adulto mesmo. Nossa, eu fui ali, não deu certo. Fui ali, também não deu. E é um desgaste.
Porque, certeza. por si só, E as muitas pessoas desistem, né? É. acaba desistindo. Eu não quero mais saber. Não vou nem ao psicólogo. Não vou mais. E não é sobre isso. Então, por isso que é esse direcionar, sabe? Então, enquanto faz o sentido, e também não é nada fechado. Nós somos dinâmicos. Então, pode ser que faz um sentido nesse primeiro momento, mas pode ser que depois ali não vai fazer. E aí, tá tudo bem também. Né, entender esse dinamismo também da vida, da avaliação. Eu sempre falo para os pacientes, né? Olha, a avaliação ela não é fechada. Não é uma batida de martelo. Isso deu. Principalmente quando é uma criança em pleno aí desenvolvimento. Sim, com Né? certeza. Então, assim, muitas vezes eu até falo, olha, pai, volte daqui a 1 ano para a gente fazer uma outra avaliação. E muitas vezes essa avaliação vai dar diferente do que foi feito. É normal. Né? A gente está se desenvolvendo. O ser humano tem esse Se dinamismo. ele foi para o processo assim. de intervenção, é esperado que Processo tenha de intervenção, mudança, né? exatamente. Que é outra coisa também o que eu oriento. Não adianta também vir para um reteste, para uma reavaliação, se não fez nada as foi feito, intervenções que foi direcionado, porque aí, né? Então faz ali todo o tratamento certinho e aí volta para a gente reavaliar. Isso também é Sim. possível. Eu acho também que, para além das frustrações que podem acontecer nesse processo de busca por um profissional, existe também o medo, né, do peso que um diagnóstico pode trazer na vida de uma pessoa, né? Muitos pais têm medo do que a criança pode passar com esses rótulos também, Sim. né? Para além dos rótulos do não aprende, não presta atenção, é preguiçoso, tananã. O diagnóstico também é um rótulo que pesa muitas vezes por questões sociais ali, né? De preconceitos, bullying, muitas coisas que essa pessoa pode vir a sofrer ao longo do desenvolvimento dela. Mas o que você tem a trazer para essas pessoas também, que muitas vezes deixam de procurar por medo das consequências que o diagnóstico pode trazer na vida? Não tem como a gente fechar o olho, né, e dizer que não existe um contexto de bullying, não existe essas dificuldades, infelizmente, né? E é por isso a importância do trabalho em equipe. É por isso que, por exemplo, aquele professor que trabalha a questão do bullying é tão importante e impacta também no nosso trabalho, quanto neuro, por exemplo. Então, assim, o que eu falo, né, para essas pessoas é que realmente entenda o diagnóstico, né, apesar de ter toda essa questão social, mas entenda isso como um facilitador para a sua vida e não como algo que vai definir o teu destino, né? Então, assim, até, inclusive, é uma fala que eu digo muito, né, para os pais, se a gente não, principalmente se a gente não fecha um laudo ali naquele momento, eu falo, pai, o que vai fazer de fato diferença na vida do teu filho não é um laudo nesse momento fechado ou não, mas é as intervenções, por exemplo, que ele precisa fazer, que é isso a gente faz, independente se fechou ou não, a gente vai ali encaminhar para uma intervenção sempre quando necessário. Então, assim, o que vai fazer a diferença, né, é realmente você buscar por isso e buscar por esse direcionamento. Muitas vezes, né, isso ele vai ser um facilitador. Então, eu prefiro acreditar, né, e a gente caminha para isso, de que existem muitos aspectos que traga o diagnóstico como um facilitador da nossa vida, do que como algo que vai pesar, sabe? Que vai trazer um maior, sei lá, contexto de bullying, de um sofrimento. Então, é olhar para os pais, por exemplo, olhar para esse trabalho realmente em conjunto, porque os pais, eles precisam ter um papel ativo também em tudo isso. Então, marcar reunião com a escola, poder, sabe, ter essa rede de apoio muito bem fortalecida, estruturada. E assim que a gente vai diminuindo, sabe, esses rótulos, esses medos, né? Mas realmente encorajar as pessoas, né? Que existem muitos aspectos positivos e eles são muito maiores em você buscar um diagnóstico do que os aspectos como medo, bullying, etc. Bom, muitas coisas importantes falamos aqui hoje e estamos chegando ao final. Então, para a gente encerrar, o que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente, que está nesse processo de, nossa, eu acho que tem alguma coisa comigo ou com meu filho? O que você deixa de mensagem para essas pessoas? Eu deixo um encorajamento, né? Então, assim, vamos tentar realmente enxergar para além do óbvio, além daquilo que os olhos podem ver.
como eu disse, né? Então, buscar por essa ajuda, buscar pela avaliação, é esse mergulho, sabe? É realmente enxergar além de rótulos. Ah, mas porque, sei lá, você sempre foi desorganizado, você sempre foi lerdo, você sempre foi esquisito. E, cara, quantos rótulos a gente carrega, né? Seja criança, adulto. Se a gente for parar pra pensar, quantos rótulos existe, né? Muitas vezes aqui atrás. Então, infinitos. Muitas pessoas, talvez... dentro, assim, de tantos rótulos, foi se escondendo, fazendo uma casca, formando uma casca que não sai mais dali. Ah, não, eu sou assim mesmo. Eu sou lerdo, eu sou isso e aquilo. Então, é realmente esse encorajamento para você sair dessa casca e, assim, gente... Não é bem por aí, né? Então, é entender o que está acontecendo, ter, por exemplo, o teu autoconhecimento. Ah, eu quero fazer uma avaliação para me conhecer melhor. Porque não necessariamente tu também precisa ter uma suspeita de alguma coisa para você buscar a avaliação. Claro que a gente recebe a demanda muito mais por alguma possível alteração. Mas ter esse autoconhecimento, se descobrir como funciona, né, essa questão toda. Então, eu deixo essa questão mesmo de encorajamento, sabe? De buscar por essa avaliação aí, que tanto contribui, né, na nossa vida. Perfeito, Luide. Muito obrigada por aceitar o convite, por Imagina. participar aqui com a gente. Foi uma conversa muito rica, cheia de informações necessárias para as pessoas que estão passando por esse processo, né? Que às vezes é muito confuso. Em que informação eu confio? Né? Quem que tá falando a verdade? Quem que tá falando abobrinha, né? Então, esse tipo de conversa eu acredito que traga resultados para quem realmente está precisando. Então, muito obrigada por aceitar. Imagina, gente. Eu que agradeço aí o convite. Bom, estamos chegando ao final da nossa temporada e fechamos aqui hoje com chave de ouro, né? Com um tema super relevante, profissional super relevante. E a gente está encerrando, então, a nossa primeira temporada. Foi uma delícia fazer essa primeira temporada do Pode Ser Singular. A gente passou por essa mesa aqui muitas pessoas, né? Profissionais, pessoas neurodivergentes contando as suas histórias de vida. E toda essa diversidade de informação é o que enriquece, né? O nosso saber sobre as neurodivergências, né? Tanto ouvir estudiosos nas diferentes áreas que atuam com esse público, quanto ouvir as próprias pessoas contando as suas histórias de vida. Então, muita coisa do que você falou aqui, a gente já ouviu outras pessoas contando da sua própria história. Os rótulos que passou durante o período escolar, né? As dificuldades. Sofrimento, questões, né? De diagnósticos, de diversos diagnósticos que no final fui ver que era o TEA, né? A base de todo esse sofrimento que foi gerado ao longo da vida. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, todos esses episódios. A gente espera de coração que toda essa informação tenha tocado cada um de vocês de uma forma que enriquecesse o saber e trouxesse iniciativa para buscar informações, resultados mesmo sobre isso, né? Sobre si mesmo, sobre seus filhos. E que na nossa próxima temporada a gente possa colaborar ainda mais sobre isso com cada um de vocês. É isso aí. Então, se você perdeu algum episódio, corre aqui, desce no nosso canal, assiste outros episódios, porque a gente trouxe muito conteúdo relevante, presenças muito importantes e não esquece de compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar. Então, mais uma vez, quanto mais a gente fala sobre esses temas relevantes, maior é a conscientização das pessoas, maior é o acesso das pessoas ao diagnóstico, à intervenção. Então, você pode fazer a diferença na vida de alguém compartilhando esse conteúdo. E a temporada acabou, mas não deixe de acompanhar a gente, porque a gente ainda vai movimentar o canal, vão ter muito conteúdo aí, e vocês precisam aguardar para a próxima temporada, que vai vir muita novidade, uma estrutura diferente pro nosso episódio, muita novidade vem por aí. Então, se você também quiser compartilhar o que você achou dos nossos episódios anteriores e também dar sugestões, a gente está aberto. Então, procura a gente nas nossas redes sociais, @Somos Singular. E é isso. Prazer receber você. E a gente encerra aqui nossa temporada. Muito obrigada, gente.